Oi, gente, tudo bem? Tô aqui num ambiente diferente hoje, na natureza. Tem aí uma obra aqui do lado, então talvez venha algum ruído, mas vamos lá. Eu tô aqui pra gente falar hoje de um assunto bem diferente, eu diria assim, um pouco mais difícil de entender. Mas vocês já ouviram que algumas pessoas falam que a Terra é plana? E elas falam isso com uma convicção real, assim? E eu queria explicar para vocês, pelo menos o meu entendimento dos meus estudos, o porquê que alguns estudiosos, que algumas pessoas falam que a Terra é plana com maior propriedade do mundo, né? Na verdade, gente, quando a gente fala em cada um cria a sua realidade, e inclusive que a gente tá ouvindo muito, né, que o planeta está indo para a quinta dimensão. Não é que nós vamos passar num pulo, né? Já falei isso aqui, nós não vamos passar num pulo de uma geração para outra já para a quinta dimensão, né? A quinta dimensão é realmente muito mais evoluída. Estamos longe disso. Mas o que é de fato, sim, é que cada um vai conseguir criar a dimensão em que quiser existir, tá? E isso parece tão um clichê de falar, né? Ah, cada um faz a sua realidade, cada um cocria a sua realidade. Mas é muito mais do que isso. Se vocês conseguirem começar a evoluir os seus pensamentos, a sua moral, né? O seu espírito, elevar a energia do seu espírito, a maioria das coisas da Terra que a gente vê aqui no 3D não vai mais te afetar. Então, o que eu digo com isso? Baseado nas tuas escolhas, no teu dia a dia, nas tuas ações, nos teus pensamentos, nas amizades que tu tem, nas palavras que tu coloca pra fora. Vamos por assim que, sei lá, o mundo entra em guerra. Tu vai ser uma pessoa que não vai ser afetada. O mundo entra numa crise financeira. Vai e volta a crise financeira, mas para ti meio que nada muda. Os preços dos alimentos aumentam, mas tu não sente, né? Vem a pandemia, tu até pode pegar a Covid, mas continua com a tua saúde estabelecida. Assim como para o teu vizinho, aquilo vai desestruturar, né? Seja uma crise financeira, seja na saúde, seja o que está acontecendo, todas as outras coisas que vão acontecer, enfim. E a partir daí são criadas realidades diferentes. Então, vamos pôr assim, né? A gente pega os extremos, assim, pessoas que já estão numa frequência muito maior, enfim, né? Tudo isso que eu já falei pra vocês, e aquela pessoa que ainda continua na vitimização, nos problemas, em reclamar, em realmente se deixar contaminar pelas notícias, não mudar seus hábitos, enfim. Então a gente vai ter aí pessoas vizinhas, próximas, digamos assim, no físico, mas vivendo em planos diferentes. E aí, se a gente fosse pensar, nós temos o planeta Terra, né, que é uma esfera, que é redonda, digamos assim, mas nós temos vários tipos de planeta. Nós temos uma energia que está aqui, a outra que está aqui, o outro que está aqui e o outro que está aqui. Então, nós teríamos aí, né, algo plano, porque cada um está vivendo numa bolinha. Nós temos aqui o planeta 1, o 2, o 3 e o 4. Todos são planeta Terra, mas cada um vivendo numa frequência, numa dualidade. Se a gente tivesse olhos para ver, pode ser sim que a Terra seria plana, porque a gente veria, né, os planos ali um em cima do outro, níveis de energias diferentes. É porque a nossa mente ainda não tá preparada, ainda nossos olhos não estão preparados para isso. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que de fato realmente a gente vai ver cada vez mais. Tudo que acontecer contigo é reflexo do teu interior, das tuas escolhas. E isso eu vejo cada vez mais. Uma pessoa ficou presa no trânsito, a outra saiu meia hora antes e não ficou. Alguma coisa ambas tinham, né, de mérito, e a outra tinha que aprender para isso. E de fato, né, ela ficou presa por um motivo
que eu não, é melhor eu não falar aqui para eu não me posicionar, mas enfim, por um motivo de uma escolha eleitoral que ela fez, né? E então assim, os aprendizados vêm. Basta cada um de nós, né? Se eu estou aqui nessa situação, o que eu tenho que aprender com isso, né? Porque nós trazemos para a realidade o que está dentro de nós. E o que a gente vê isso da Terra, terceira dimensão, indo para a quinta dimensão, na verdade é as pessoas escolhendo viver nessa frequência maior. Daniela, eu quero sim viver na quinta dimensão, né? Não ter esse tipo de problema. Maravilha, né? A primeira coisa que tem que fazer é treinar o desapego, se desapegar de tudo, de coisas, de pessoas. Eu tô preocupada porque eu preciso ganhar dinheiro, porque aqui na empresa esse mês não foi bom. Calma, né? Eu gosto daquela frase que Jesus dizia: se Deus pensa em alimentar até os corvos, né? Imagine a nós. Então, as coisas vão acontecendo. A energia vai providenciando isso para nós, né? Contanto que a gente esteja alinhado com isso. Não se desesperar frente a essas coisas, né? É através do medo, da raiva, do ódio, do ego que as sombras trabalham. A luz não tem isso. Para a luz, tudo é, né? Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe, o universo sabe que a gente precisa das coisas aqui do mundo 3D. Então isso vai ser providenciado. Mas são as leis do universo. Nós somos Deus. Então seja feita a sua vontade. Então o que a gente faz? Reclama que não tem dinheiro. Não, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo prosperar, porque, né? Seja feita a sua vontade. Cada vez menos tu vai ter dinheiro e vai reclamar e clamar cada vez mais daquela situação. Então, parece simples, né? Mas não é fácil. Então, quando dizem que a Terra é plana, né? Eu só imagino essa situação, né? Que não teria uma outra explicação. Então, nada mais são do que esses anéis que existem, né? Dentro de um mesmo corpo espiritual de um planeta, existem várias frequências. Já disse aqui também que em todos os planetas existe vida. Só que nós não conseguimos enxergar, né? Nós não temos o nosso olho aqui, a gente não consegue enxergar frequências mais sutis. E não precisa ser muito inteligente para entender isso. Nós não conseguimos ver o infravermelho, nós precisamos de óculos especiais, nós precisamos de equipamentos especiais. Assim é com energias mais sutis também, né? Então, existem seres que vivem, que não vivem na Terra, aqui mesmo, né? Na superfície. Existem seres que vivem para cima, né? Nas nuvens, eu diria assim, né? Em planos mais sutis. Existem seres que vivem também intraterrenos, que também são mais sutis do que nós. Imagina que a superfície da Terra é 1% do planeta. 1%, né? Então, por sermos todos nós, planeta Terra, é um corpo espiritual, existem seres também de outras frequências que vivem aqui. Então, são esses anéis que a gente pode chamar de anel, porque é o mesmo planeta, porém frequências diferentes, né, de vida. Então, gente, é isso. Eu acho que... Como é que eu poderia finalizar, né? Eu não sei se eu consegui transmitir o que eu queria para vocês. Sempre deixo aqui o espaço de perguntas, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida. Mas é como se vocês pedissem, por exemplo, para uma formiga nos enxergar. Uma formiga não consegue nos enxergar, né? Por vários motivos. Um cachorro consegue nos enxergar um pouquinho melhor, digamos assim, mas ainda assim não com tanta clareza do que um outro ser humano, né? Então, o nosso objetivo por mais que a gente não consiga enxergar, é buscar esse entendimento e principalmente fazer as mudanças internas para que a nossa decisão seja por transmutar, seja por viver numa frequência maior, porque pode ter certeza, é isso que tu vai atrair. E no final das contas, é cada um por si. Esse trabalho é individual. E quer saber como é que é os pensamentos, como é que como uma pessoa é espiritualizada, como ela é próxima com Deus? Analisa a vida dela.
Analise o que ela fala, analise as pessoas com quem ela convive, analise como é que é a vida dela. Uma pessoa não deve, uma pessoa que é rica financeiramente não quer dizer que ela seja ruim, muito pelo contrário, né? Deus nos dá, Deus é abundante, o universo é abundante, Deus quer que a gente tenha tudo que a gente precisa ter. Então analisa a vida das pessoas e a partir daí tu vai ter as respostas que precisa. Mas antes disso, né, eu acho que a gente tem que buscar melhorar nós mesmos, a nossa vida. Afinal de contas, é sobre isso. Tá bom, gente? Olha, eu gostei de fazer vídeos aqui, hein? Ficou muito bom, né? Olha só. Ali a obra, o pessoal nem incomodou muito. Vou fazer mais vídeos aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.